E aí, camaradas, beleza? Mais um vídeo do canal. Primeiramente, vai lá, se inscreve, né? Por favor, dá essa força aí. Como sempre, a gente tem que pedir para o canal crescer e conseguir chegar na casa de mais pessoas, né? Então, hoje eu vou falar um pouco da minha opinião, porque eu acho que os Estados Unidos não pode ser usado como modelo de estrutura social, modelo de uma sociedade a ser seguida. Existem vários pontos que a gente pode citar, pode usar para afirmar isso. Então eu vou falar alguns que eu estou lembrando agora também e alguns pontos que são uma das coisas que me incomodam mais na estrutura americana. A primeira delas é a questão do racismo. É, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre o racismo nos Estados Unidos é que o racismo americano ele foi uma construção social muito antiga, né? E que com o passar dos tempos teve guerra civil americana, teve a segregação racial nos Estados Unidos, onde um negro não poderia nem urinar no mictório que um branco urinava, né? E que com o tempo foram existindo movimentos, de certa forma, que queriam evitar esse tipo de segregação, esse tipo de estrutura, mas a estrutura americana sempre foi uma estrutura racista e uma estrutura que sempre viu o negro, não só o negro, o pobre, o latino, como simplesmente força de produção, né? Mas se você pegar a cadeia é, hereditária americana, ao topo da pirâmide vai ser só uma classe privilegiada, né? Que vai sempre oprimir essas classes menos favorecidas, né? No caso, os negros, os latinos, né? É um povo que ignora a existência das outras das diferenças físicas, ignora, mas coloca sempre eles como trabalho braçal, trabalho é um ou outro que se sobressai, né? Isso tudo por conta do racismo. A gente vê vários casos, passa ano, entra ano, desses casos acontecendo, né? Outra questão também, um país que não dá estrutura nenhuma para sua sociedade, para sua classe mais pobre, altamente mal distribuído a sua renda. O que é que a gente vê? Ah, os Estados Unidos é o que a maioria dos brasileiros que vão para lá, que tem essa ilusão de ir para lá, acredita ser o paraíso na Terra, né? Mas na verdade, quando chega lá, a realidade é bem diferente, né? Se você não tiver plano de saúde, apesar que a gente no Brasil hoje sofre bastante com essa questão de saúde pública, mas lá a situação é bem pior. Se você não tiver um plano de saúde, você fica a mercê. Agora a gente vai ver a deficiência desse país depois que passar essa pandemia, né? Vai ser muitas pessoas endividadas porque não tinham plano de saúde ou não tem como arcar com as despesas, né? E isso o Estado americano ele é muito falho. Ele não liga para isso, ele não quer saber. E basicamente a economia americana ela se sustenta porque numa guerra eterna você vê que praticamente na história americana nunca houve um período onde não se havia conflitos internos ou externos, ou os americanos não estavam tentando controlar a economia de outros países e invadiam. Porque a guerra, de certa forma, é a arma que eles usam, os grandiosos oligarcas que controlam a economia americana, é a arma que eles usam para unificar o povo, fazer com que esse assunto se sobreponha aos outros assuntos e a sociedade não fique mais esclarecida e não se revolte contra isso, né? Se revolte contra essa pequena oligarquia que controla o Estado americano, né? Você vê que a invasão do Iraque, a invasão da Síria, eles pregam a falsa democracia, né? Na verdade, só o que é certo, o que é coerente é o estilo de vida americano. A partir do momento que existe outro tipo de cultura, que outro tipo de modo de ser, eles já usam o falso pretexto tipo, de invadir
para pregar a democracia, para levar a democracia, e na verdade é só interesse geopolítico e financeiro, né? Até porque eles invadem certos países, a gente pode citar no Oriente Médio, alguns países no Oriente Médio, e ao mesmo tempo eles usam o argumento de estar invadindo o país pela questão de querer levar a democracia, ser contra ditaduras, mas ao mesmo tempo eles apoiam países no Oriente Médio, praticamente a mesma ideologia, né? Praticamente. Eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo hoje. Se hoje algum dos países da América Latina, ou que tem relações comerciais com os Estados Unidos, optasse por romper todas essas relações comerciais, vocês acham sinceramente que não ia acontecer o que já aconteceu com vários países do mundo? Hoje, se o Brasil quisesse, não, hoje eu quero romper. Até algum tempo atrás, o Brasil queria vender suas aeronaves Tucano, Super Tucanos, para a Venezuela e foi barrado pelos Estados Unidos. Então é isso, eles querem, na verdade, impor uma ditadura global, onde só a estrutura deles é verdadeira, é correta. E a gente, ou principalmente agora, está sendo escancarado que não é bem assim. Hoje, para você, o cara fala, mas lá ele ganha em dólar, o dólar é tal, 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 tal. Hoje, com uma pessoa solteira, ela faz em média em torno de 1.000, trabalhando 40 horas, 40 e poucas horas por mês. Ela faz em torno de 1.900, US$ 1.800 por mês. Isso não dá para ela viver. Se ela conseguir empatar no mês com suas despesas, já é um sobrevivente. Ele já é um sobrevivente. Quem ganha muito dinheiro lá é quem mexe com capital especulativo, quem não tem nada e trabalha só com capital especulativo, né? Então, basicamente a estrutura americana é uma caricatura da sociedade americana, e eles usam desse meio de cultural para passar a ideia do sonho americano, tal, tal, tal. Mas quem realmente vive lá, o pobre que vive lá, porque lá tem pobre, tem muito pobre, ele vive basicamente como um pobre brasileiro. A única diferença é que aqui a gente ainda tem algumas formas de o governo vir e tal, 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 apesar de ser falho, né? Hoje a gente precisaria de muito mais do que o governo nos desse. Aí fala, mas lá o imposto é barato. Cara, IPTU lá é caro. Lá você tem que pagar seguro do seu carro obrigatório. É só você ir fazer as contas. Eu fiz bastante as contas sobre isso. E não é só questão financeira, é questão mesmo espiritual. Massacres acontecem em escolas direto lá. O povo americano em si, se você pegar, existem muitos casos de pessoas perturbadas, porque a formação sociológica desse país transforma as pessoas em pessoas com problemas realmente sérios, né? Não é uma sociedade para a gente pegar e usar como parâmetro para comparar. Essa é a sociedade ideal. Eles têm muitos, muitos, muitos defeitos. E um brasileiro não pode olhar para uma nação como os Estados Unidos, onde o individualismo é sobreposto de tudo, e dizer, não, o Brasil tem que ser desse jeito. A pessoa que pensa desse jeito, ela é uma pessoa que não conhece a realidade. Ela vê as caricaturas e acredita que assim a gente pode se sobressair, né? Hoje, se os Estados Unidos, se a América Latina rompesse todas as relações com os Estados Unidos e fizesse uma união e começasse a fazer trocas e acordos comerciais, os Estados Unidos com certeza iriam interferir nisso, porque eles não querem ver o progresso de nenhum país, eles querem sempre ser o chefe e de lá conseguir manipular os outros países. Então tem muita coisa a mais ainda que a gente poderia discutir sobre isso, mas para não ficar tão longo o vídeo, basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, né? E em breve a gente vai estar postando mais conteúdo.
ir discutindo. Eu depois vou querer tentar fazer outros tipos de vídeo para ficar uns vídeos mais longos, mas mais informativos, com mais informações, não só minha opinião. E é isso, pessoal. Não esquecer de dar o de se inscrever e de curtir. E até o próximo, camaradas.